Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Olá, meus irmãos, paz do Senhor, como estão todos vocês? Saudação a todos os nossos queridos missionários. Pastor Veridiano Galindo, ali em Portugal. Nosso querido amigo e pastor Bernardo Gomes, em Argentina, precisamente na província de Mendonça. Como também nossa querida missionária Benilda, na Alemanha. E Francis e Isabel, que está ali em Moçambique. A nossa parceria com Florescer África. É um prazer estar com vocês nesse momento, falando do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Severino do Ramo, do Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. E é com muito prazer que nós estamos falando, tratando de vários assuntos da Palavra de Deus, nos focando na obra missionária e falando da igreja do tempo do fim. Essa igreja que está, de certa forma, avançando, desbravando, mas também pagando um alto preço por causa da anarquia, por causa da mornidão espiritual, pela falta de coragem de muitas pessoas de fazerem a coisa melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós, na nossa reflexão diária, queremos justamente falar com os nossos queridos irmãos e amigos sobre a igreja de Laodiceia, não é? A igreja morna, que está registrada ali no livro do Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Não é? E o texto sagrado diz claramente para nós que estamos entendendo e compreendendo o que a Bíblia nos orienta. O versículo 14 de Apocalipse 3 diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que vocês fazem. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu conheço e eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupa branca para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aquele que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é? Então, uma conversa com o doente. É a maneira que nós vemos nessa carta, que ele está com uma conversa com o doente. E uma das maneiras, não é? E uma das maneiras de se descobrir o estado de saúde das pessoas é ouvir o que elas estão dizendo uma às outras. Se de repente o grupo começasse a falar dos resultados dos seus exames de sangue e dos números da pressão arterial, segue-se comparando sintomas, sugere-se dicas de tratamento, troca-se nomes de remédio. Nós, com certeza, não veríamos nisso um bom sinal. A julgar pela conversa, seríamos forçados a concluir que todos eles deveriam ter colesterol alto, hipertensão arterial e até diabetes. Quem é saudável não fica falando das coisas, a menos que seja hipocondríaco. A mesma coisa pode ser dita sobre o enorme interesse em espiritualidade nos dias de hoje. Fala-se de espiritualidade no mercado de trabalho, publica-se sobre orientações espirituais para todas as fases da vida, apresentam-se dicas de espiritualidade para as igrejas e etc. A julgar pela febre do assunto, não há como concluir que a alma das pessoas e das igrejas estejam saudáveis. Então, por isso que nós devemos, com todo o cuidado, analisar
de uma forma bem clara e específica que devemos ter cuidado para não nos embaraçarmos com as coisas desta vida. É bem verdade que estamos vivendo momentos difíceis, não é? Aqui na Terra, mas devemos ter todo o cuidado para vivenciar uma saudável saúde em Cristo Jesus. Da mesma forma que uma pessoa saudável não fica falando de colesterol, pressão alta, índice glicêmico, nem trocando receitas. Pessoas e gerações saudáveis não ficam falando do estado de suas almas. Por isso podemos afirmar que, quando nosso corpo e nossa alma estão funcionando direito, nós geralmente nem pensamos nele. Já se deu conta disso? Você nem sequer está falando. A frequência com que a palavra espiritualidade ocorre hoje em dia parece mais uma evidência de patologia do que de saúde. Os saudáveis estão ativos, participativos, estão trabalhando. Já o enfermo é diferente. Realmente, todos parecem sofrer de amnésia espiritual profunda quando estão doentes. Crente não praticante. Foram muitas as vezes que os evangélicos teceram críticas ácidas a católicos que foram batizados na infância, auto-identificaram-se como católicos e que até vão de vez em quando à missa, mas que não assumem um compromisso consciente com o Evangelho. São conhecidos e até autodenominados católicos não praticantes. Você conhece bem essa história. Infelizmente, a coisa também nos contaminou. Com o aumento do número de evangélicos, o que por um lado é bom, começa a propagar-se também um câncer espiritual, o que é péssimo. Daí a crescente necessidade de se falar de espiritualidade. A verdade é que estamos espiritualmente doentes. Tornamo-nos crentes chuchu, entende? Não temos gosto próprio, não temos o gosto do Evangelho de Cristo. Assumimos o gosto daquilo com que vamos tendo contato e que nos deixa nos apaixonar. Hoje, para o nosso fracasso evangélico também, padecemos da síndrome do não praticante. São os crentes não praticantes. As pessoas se autodenominam evangélica, crente, mas é indiferente, acomodada e sem compromisso consistente com o Evangelho. A patologia laudicense, a patologia de hoje é a mesma que afeta a igreja em Laodiceia. Portanto, convido-os a avaliar o diagnóstico que o Senhor Jesus fez dessa última das 7 igrejas do Apocalipse. Presta atenção. Buscaremos compreender que o tipo de doença estava afetando aquela gente e como Deus propôs tratamento para aquele mal. Em primeiro lugar, a carência de imunidade. Laodiceia era uma cidade importante e muito rica, fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. Ela era importante pela sua localização e se enriqueceu por ficar no meio das grandes rotas comerciais. A igreja tinha assumido a cara da cidade. Crente chuchu eram os laodicenses. Apocalipse 3,17 diz: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Em vez de transformar a cidade, a igreja tinha se conformado à cidade. Eles agiam e pensavam como a cidade. Para eles, a prosperidade era a prova da provação divina. Nós entendemos que a cidade de Laodiceia se destacava por 4 características. Vejamos. Primeiro,
centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Em 61 d.C., foi devastada por um terremoto e reconstruída sem a ajuda do imperador. Os habitantes eram muito orgulhosos de sua riqueza. A cidade e a igreja eram tão ricas que não sentia necessidade de Deus. Então isso é muito sério. Quando as pessoas começam, a ter uma visão de que não precisa de Deus porque eles têm tudo, eles sabem tudo e não precisa de ajuda divina para nada. Mas como é bom depender de Deus. Em segundo lugar, centro de indústria de tecido era Laodiceia. Laodiceia produzia-se uma lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade, orgulhosa da sua roupa que produzia, a aparência era melhor do que a essência. Então a gente observa que aquela cidade, aquela igreja vivia de aparência. E isso nós observamos em muitas igrejas, que eles dão muita ênfase ao exterior, ou no liberalismo, ou na tradição ortodoxa dos costumes. E muitas vezes isso é um peso, isso é uma dificuldade muito grande, porque ou um diz que não tem necessidade de pudor nenhum, e o outro diz que tem que ter pudor demais. Então, vemos uma dificuldade tremenda, eles não sabem viver livre, honrando e glorificando a Deus com sua vida. Laodiceia, ela é muito orgulhosa de suas vestes. E nós vemos que tem igreja que é orgulhosa do modo que se veste. Porque não é o modo que você se veste que vai dizer na realidade quem é você. Porque você pode enganar as pessoas, não é? Então, nós vemos que essa cidade, essa igreja tem essa dificuldade. Mas em outro lugar, em terceiro lugar também, a cidade de Laodiceia e a igreja que estava em Laodiceia, centro médico de referência. Imagina, além da escola de medicina famosíssima, fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio utilizado para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Você está guardando na sua mente que Jesus mandou lá no final que devia comprar colírio dele? Bom, a gente vai chegar lá, tá certo? Então ela tinha uma fama de que ela via bem, ela produzia colírio para os seus olhos. Tem muita gente precisando de colírio para os olhos, porque não estão enxergando mais nada da glória de Deus. Mas vamos lá. Em quarto lugar, centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias, e em Hierápolis havia a fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto, até chegar a Laodiceia pelos aquedutos, tornava-se morna. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos, que abasteciam Laodiceia, eram terapêuticas. A igreja, porém, em vez de se munir contra os pecados da cidade, tornou-se orgulhosa de suas riquezas, satisfeita com suas conquistas, transigente com sua conduta e frouxa com seu compromisso cristão. Isso me mostra a cara das igrejas da atualidade. Se gabam da sua história, ufana-se de que tem todo o domínio e poder, mas eles não são cuidadosos para não se contaminarem com as coisas do mundo. Ela se torna frouxa com seu compromisso cristão. Tudo pode, tudo é normal, não é? E isso traz um grande problema. Aqueles crentes estavam tão contaminados pelo pecado de Laodiceia, tinha uma forma tão terrível, que a carta aos Laodicenses não menciona perseguição por funcionários romanos,
dificuldades com os judeus ou qualquer tipo de falso mestre dentro da igreja. Laodiceia era muito parecida com Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. A maior diferença é que em Sardes ainda havia um núcleo remanescente que tinha perseverado a fé viva. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença, a cidade de Laodiceia exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Viver no mundo não é se livrar do mal, como intercedeu Jesus por nós diante do Pai em João 17,15. É fatal. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17,16. Devemos, portanto, nos santificar, nos separar pela verdade da palavra de Deus. E a palavra que nos torna imune ao mundo em que vivemos. Mateus capítulo 13, versículo 22, nos ensina muito isso. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Sem imunidade, adoecem e não frutificam. Ausência de realidade. De todas as cartas às igrejas da Ásia, essa aos laodicenses é a mais severa. Ela é a pior de todas. Jesus não faz qualquer elogio à igreja. A única coisa boa era a opinião da igreja sobre si mesma e ainda assim completamente falsa. Portanto, além de carência de imunidade, eles sofriam de ausência de realidade. Apocalipse 3,17 diz assim: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Ainda pior do que estar doente é achar que está tudo bem e que não precisa de médico ou remédio. Por isso que Jesus afirmou o seguinte: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. É só ler Marcos 2,17. Ele disse: não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores. Se só se beneficia da graça de Deus quem reconhece que precisa de salvação. Mas os laodicenses, além de contaminar, sofriam crises de ausência de realidade. O pior, que assim como no caso de Sansão, os últimos a saberem que ele estava sozinho, entregues a si mesmo, sem a graça de Deus, eram os próprios crentes em Laodiceia. Como é triste para o crente que insiste em viver com crise de ausência da realidade, pois quando chega o dia do mal, a exemplo de Sansão, eles não têm força para vencer. Então nós vemos o perigo está à porta. Mas eu quero te animar neste momento a abrir os seus olhos e fazer conforme a vontade de Deus, para que a glória do Senhor seja revelada e manifestada em sua vida. Você pode vivenciar o melhor de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deixe que a graça invada o seu coração. Devemos sim pôr a nossa confiança em Deus e eliminar todas as crises, de ausência de realidade e ser curados com o poder da fé. Romanos 12,3 diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que ninguém, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Até a próxima.
quando nós estaremos dando continuidade a esta carta magnífica, falando de Laodiceia, a igreja que precisa se consertar. A igreja da atualidade necessita ter um encontro real com Cristo, para que ela possa assim desfrutar da bênção maior de Deus. Conto com você na próxima audição. Que o Senhor Deus seja contigo, que o Espírito Santo te ilumine e que você encontre força de ser um cristão autêntico nos últimos dias da igreja aqui na terra. Até a próxima. Eu sou o pastor Severino do Ramo, do Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Venha você também fazer parte conosco da família de Cristo, Adoração em Ação. Até a próxima.